Meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria podermos nos reunir nesta noite, um domingo de Páscoa, uma Páscoa que certamente já entrou para a história das nossas vidas, da nossa igreja, das nossas famílias. E eu tenho plena convicção de que o Senhor, Ele está fazendo com que as nações se voltem para Ele, como Ele fez no passado, como Ele fez ali no Egito, quando enviou também o anjo para que pudesse trazer juízo e ferir ali os egípcios e poupar o povo de Israel. Eu creio que nós não estamos vivendo um momento onde nós estamos sendo apenas punidos. Não é esta a nossa visão, não é esta o nosso olhar, mas certamente Deus, Ele está realizando um mover no universo. Deus está transformando a minha vida, a sua vida. Deus está transformando as nossas famílias. Deus está transformando a sua igreja. Porque se há entre nós, se há alguém que precisa se voltar para Deus, primeiro somos nós que o conhecemos. E durante toda a história do povo de Israel, nós vemos vários momentos em que o Senhor permitiu que o seu povo pudesse passar por aflições, passar por tribulações, para se voltar para Ele. E nós entendemos que nesta Páscoa, nós temos muito o que agradecer ao Senhor, e clamarmos pela nossa nação, clamarmos por este mundo, porque certamente o Senhor tem muitas pessoas que Ele está salvando, que Ele está curando, que Ele está restaurando, mesmo em meio a essa pandemia. Nós cremos que Deus, Ele tem um objetivo, Ele tem um alvo, e nesta noite nós estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, nós estamos aqui para agradecer, e vamos iniciar com oração. Vou pedir para o nosso querido irmão Aristides fazer essa oração agradecendo ao Senhor por esta noite. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por que estamos aqui reunidos, Pai, para falar, Deus, da Tua palavra, Pai, para cantar louvores a Teu nome, Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Jesus. Pai, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito por nós. Perdoa pelos nossos pecados, Pai, nossas falhas, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, sempre presente, Deus, no nosso dia a dia, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus ao Teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, é bom. Amém, o Senhor tem Jesus. feito maravilhas em nosso meio, Pai. Glória a Teu nome, obrigado Jesus. por essa oportunidade de estar aqui, Pai, para te cultuar dia após dia, Pai. Amém, obrigado Jesus. por tudo. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós damos as boas-vindas a todos os irmãos, todas as irmãs, os queridos da Igreja Batista Peniel que estão aqui conosco, estão aqui nos auxiliando também aqui no louvor, né, o Levi e o Tiago. Estamos aqui também na companhia do pastor Alex, da Leandra, das irmãs também que as acompanham também. É uma alegria podermos celebrar o nome do Senhor. O Salmo 57, ele é um salmo que fala a nós acerca dessa maravilhosa benignidade do nosso Deus. E eu quero convidar você a fazer a leitura deste salmo comigo nesta noite. Abra sua Bíblia no Salmo 57. Um salmo onde Davi ele vai expressar o quanto ele confiava na misericórdia do nosso Deus. E aquilo que Deus está fazendo é levar a sua igreja a clamar por misericórdia, clamar pela compaixão de Deus. Deus está tratando com cada um de nós, não está tratando apenas com o universo, não está tratando apenas com as pessoas a quem Ele quer alcançar, mas Deus está tratando comigo e com você. E nesta noite em especial, onde nós nos alegramos pela ressurreição de Cristo, nós queremos ler esse salmo e pensar na mensagem que ele traz para cada um de nós. Salmo 57 nos diz assim a palavra do nosso Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade.
Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, e a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Este salmo, ele nos inspira a dizermos ao Senhor que Ele é exaltado sobre os céus, sobre a terra. O Senhor é exaltado, e nós vamos dizer isso através desse cântico. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus, eu louvarei. Convido a você para que juntos nós possamos louvar o nome do Senhor. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o seu santo nome. Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus, o nome do nosso Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 12, está narrado, está registrado a instituição da Páscoa. E eu quero ler esse texto, do versículo 1 ao versículo 13, Êxodo 12, de 1 a 13, onde nós vemos aqui o Senhor estabelecendo o início da libertação do povo e trazendo então um grande livramento. E nós cremos que o que aconteceu ali no Egito tipificava
a morte do Senhor Jesus, o que aconteceria em benefício de cada um de nós, morte substitutiva. Nos diz a palavra de Deus, em Êxodo 12, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a pressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Verso 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A terra do Egito. Meus irmãos, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é aquele que entregou-se na cruz em nosso lugar. E nesta noite, noite de ressurreição, esta noite em que nós não apenas relembramos essa libertação, mas estamos certos de que o Senhor, Ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória. E a obra que um dia Ele começou, Ele há de completar na minha vida e na sua vida. Nós vamos continuar adorando o Senhor, vamos continuar exaltando o seu santo nome, através de cânticos, através de louvores, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Essa palavra, ela vem de encontro a esse louvor que nós vamos entoar ao Senhor nessa hora. Esse louvor, ele faz a referência da ceia, faz a referência do pão, do vinho, dizendo que o Senhor é o nosso pão. Nós comemos e bebemos dele, e ao ceiarmos ao Senhor, comemoramos a Páscoa, até que Ele venha. Esse hino fala um pouco sobre isso. Amém, Senhor. Glória e
Aleluia, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Louvor e honra, poder e glória Amém, Jesus. sejam ao Cordeiro de Deus. Bendito é o teu nome, Deus.
minha salvação, Senhor. Oh Deus. Glória a teu nome. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga assim, grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a Quem nos vitória. ajuda, e quem nos ajuda Contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por este louvor, Senhor. Muito obrigado porque, ó Pai, nós podemos mais uma vez, Pai, oferecer a Ti cânticos, louvores e adoração. Tua palavra nos diz que todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Mas por certo o Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade, porque o Senhor é espírito e importa que os seus adoradores adorem assim em espírito e em verdade, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor. Louvado seja o teu nome. Continua falando conosco, continua ministrando aos nossos corações, dessa vez agora através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela rica oportunidade que nós temos de podermos nos reunir em torno do teu nome, louvar, bendizer e ouvir a tua voz. É assim que nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus queridos, eu costumo dizer que raramente eu lembro do que eu sonho. Raramente. Eu durmo semelhante a uma pedra. Eu deito e levanto e não lembro do que sonho. Mas essa semana me ocorreu de acordar com a lembrança muito nítida de estar num caminho, de estar percorrendo
uma estrada, e eu estava com uma criança de colo nos braços, mas a criança era muito mole, era muito novinha, recém-nascida, e era muito vermelha também. E quando eu acordei, esta imagem veio à minha mente, veio ao meu coração. E eu de pronto, depois de algum tempo, eu cheguei para a Tina e contei para ela este sonho. Contei para ela do meu desespero de segurar aquela criança tão novinha nos braços e com receio de poder caminhar e sustentá-la nos braços. E assim que eu terminei de contar o sonho, ela falou assim para mim: olha, então isso é algo novo que está nascendo. Isso é algo que Deus está fazendo, né? Isso é um renovo da parte de Deus. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei com aquilo na mente, no coração. E a palavra que Deus colocou para compartilhar com os irmãos nesta noite, as irmãs, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20. E eu quero ler do versículo 1 ao versículo 18. Fala sobre a ressurreição de Jesus, mas sob a ótica joanina, sob a ótica do Evangelho de João. E eu vou ler o texto, João 20, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18. E eu quero que você possa acompanhar esta leitura, onde a palavra de Deus assim nos diz. João capítulo 20, os versos de 1 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo de um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesta noite. Meus irmãos, há algumas lições preciosas que esse texto ele comunica para nós. A ressurreição é um dos pilares da nossa fé. A Páscoa e a paixão de Cristo, elas se revestem desse importante significado acerca da nossa libertação espiritual.
E essa libertação, ela teve um preço muito alto, um preço de sangue, o sacrifício de Cristo, a sua morte, a certeza de salvação que eu e você nós temos, se dá exatamente pelo fato de que um dia Jesus entregou-se no nosso lugar. Sobre tal importância, o apóstolo Paulo, ele afirma na primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo 15, verso 17, ele diz: olha, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. É importante, diante de tantas incertezas que nos cercam, diante da desesperança que insiste em assombrar a muitos nas últimas semanas, nos últimos dias, em face ao medo e às ameaças que assolam o mundo, que nós possamos pensar o quanto esta palavra, ela nos chama para que nós possamos acreditar num renascimento da vida, renascimento da vida. E o exemplo destes discípulos, o exemplo destes que caminharam com Jesus, nós podemos transportar para hoje e, de alguma forma, refletirmos que nós não reagimos tão diferente do que eles reagiram, em face ao desespero, em face à dúvida, em face ao luto, em face à angústia, que foi simplesmente entender que Jesus, ele estava ali sepultado, mas eles haviam esquecido a grande e a principal promessa que Jesus havia comunicado acerca da sua ressurreição. Reações que impedem enxergarmos o renascimento da vida. Renascimento da vida. Os versos primeiros do texto que lemos aqui em João 20, nos diz que Maria Madalena, ela foi a primeira a chegar no sepulcro e de longe ela avistou que a pedra estava revolvida. A pedra havia sido tirada. Isso chama a minha atenção, porque ao olhar aquela imagem da pedra fora do lugar, ela automaticamente tirou uma conclusão. Ela automaticamente pensou, bem, subtraíram o corpo do meu Senhor, tiraram Jesus de lá, ele não está mais lá. E é exatamente esta informação que ela vai, diz o texto, correndo, ela vai comunicar a Simão Pedro, ela vai comunicar a João que haviam tirado o corpo de Jesus dali do sepulcro. Meus irmãos, muitas vezes o desespero, muitas vezes a angústia, muitas vezes a tristeza, ainda hoje leva muitos a agirem precipitadamente. E em circunstâncias assim, quando nós agimos precipitadamente, quando nós agimos no impulso daquilo que está diante dos nossos olhos, quando nós agimos simplesmente no impulso da emoção, nós deixamos de enxergar o renascimento da vida, as múltiplas possibilidades de um Deus que é muito maior do que tudo que está diante dos nossos olhos, tudo que nós podemos imaginar. Maria, ela concluiu que Jesus não estava ali. E percebam que essa conclusão dela não foi apenas um comunicado a esses discípulos, não foi apenas um recado, ela continuou ainda com esse sentimento no coração, ela continuou ainda alimentando exatamente essa certeza. E diz o texto mais adiante, que ao se aproximar do sepulcro, no verso 11, ela chega a entrar e ela olha no túmulo, ela estava chorando. E diz o texto que ela viu ali a mesma visão que os outros discípulos já tinham observado. De fato, Jesus não estava ali, mas ela agora vê 2 varões vestidos de branco. Ela começa a pensar, e ela começa a sofrer. E agora os seus olhos estão vendo de fato um túmulo vazio, mas esse túmulo vazio não trouxe ao seu coração esperança. Ela continuou presa naquela convicção antiga, ela continuou presa naquela ideia de que tiraram o corpo de Jesus dali. E diz, meus queridos irmãos e irmãs,
os versos 13 e o versículo 20. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela responde: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram. Mais adiante, no verso 20, ela vai ouvir o próprio Jesus falar, o próprio Jesus dizer: mulher, por que choras? No verso 15, melhor dizendo: a quem procuras? E ela responde: Senhor, se tu tiraste, dize-me aonde puseste, e eu o levarei. Ou seja, ela sequer reconheceu a voz de Jesus. Era Jesus que estava ali falando com ela. Isso nos remete àquilo que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus encontra com aqueles discípulos, eles estavam cabisbaixos, eles estavam tristes, eles estavam sem esperança. E Jesus faz a mesma pergunta para eles. E eles vão conversando com Jesus, eles vão tentando dizer daquilo que estava acontecendo, e eles vão tristemente ao lado de Jesus, crendo que Jesus não havia ressuscitado. Meus queridos, desespero, tristeza e precipitação impede vermos o nascimento da vida. E certamente esse é um dos desafios que esse texto lança para nós. Nós temos desfrutado da presença do Senhor, nós temos olhado ao nosso redor e temos visto quantas possibilidades o Senhor continua se utilizando para fazer brotar vida, para fazer brotar esperança, para fazer brotar o cheiro de restauração, a obra do Senhor na vida de tantas pessoas. Aqueles 2 discípulos, assim que eles ouvem essa informação, eles têm uma reação inusitada, diz o texto. Verso 4, eles correm juntos. Eles ouvem a informação de Maria, que o corpo não estava mais lá, e eles saem disparada. Quantas pessoas correram? Quantas pessoas continuam correndo? Quantas pessoas continuam, de alguma forma, abrigando esse sentimento de pressa, de tensão, de ansiedade? E isso é outra característica que nos impede, que obstrui nós enxergarmos o renascimento da vida. Jesus, certa vez, falando aos discípulos, ele disse que os discípulos valem muito mais do que as aves dos céus e do que os lírios dos campos. E ele nos ensina a não andarmos ansiosos. Esse é um grande desafio para nós também. Assim como o desespero, a tristeza, assim como conclusões precipitadas, não faz nós enxergarmos, não contribui para que nós enxerguemos o renascimento da vida. Da mesma forma, a pressa, a tensão, a ansiedade também não nos ajuda. E é o que esses 2 homens, eles revelam. Eles saem disparada. E diz o texto que João chega primeiro do que Pedro. Chega diante do túmulo, mas não entra. Fica do lado de fora. Possivelmente com medo. Pedro chega depois e entra no túmulo. Meus queridos, a palavra de Deus nos mostra que, para entender o significado daquele túmulo vazio, é necessário conhecer as Escrituras. O verso 9 diz isso. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Diz o texto que João, ele observa, ele vê, e depois que ele vê, ele crê. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A pressa, a tensão, a ansiedade, ela não ajuda a percebermos o renascimento da vida. Renascimento da vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 44 a 47 está escrito: Jesus, ele deixando bem claro aos seus discípulos aquilo que haveria de acontecer, Jesus não queria que pairasse qualquer dúvida que fosse. Lucas 24, 44 a 47 está escrito: a seguir disse-lhe Jesus: estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Foi o profeta Isaías. O profeta Isaías que havia declarado essa profecia, essa palavra. Jesus está recordando. E diz o texto que ele cita a lei de Moisés, ele cita os profetas, ele menciona os salmos. Tudo isso revela que Jesus haveria de ressuscitar. Tudo isso revela que nos planos de Deus, isso já estava traçado. Mas João e Pedro, eles não conseguem enxergar isso. Ansiedade, a pressa, a tensão. E por fim, queridos, nós podemos observar alguns detalhes desse texto, e eu quero, antes de concluir, citá-lo. Eles são importantes porque quando Pedro chega ali, e Pedro entra, ele observa algo que poderia simplesmente ser indícios de que, de fato, um ladrão não passou por ali. O corpo de Jesus não fora subtraído dali, retirado dali. Diz o texto que, quando ele chegou e entrou, ele viu os lençóis, ele viu o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Esse lençol, diz o versículo 3, era de linho fino. Ou seja, quem haveria de entrar ali e deixar aqueles lençóis, deixar aquilo tão precioso, simplesmente abandonar aquilo? Diz o texto que aquele lençol estava dobrado à parte, ou seja, ele estava arrumado. Geralmente quando um ladrão entra, quando ele está em busca de subtrair, de roubar alguma coisa, ele na verdade ele faz uma bagunça, ele deixa tudo revirado. Não era assim que estava o cenário. Mas Pedro não tem esse discernimento. Falta-lhe discernimento. E a falta de discernimento e de percepção também impede que eu e você, nós enxerguemos o renascimento da vida. Pedro não consegue discernir isso. Pedro não consegue entender que ninguém deixaria um lençol valioso, um linho valioso daquele. Ladrões de túmulos não deixariam para trás algo assim. Só quem nasce, queridos, da água e do Espírito, consegue enxergar o verdadeiro significado do túmulo vazio. Por isso que o texto diz, porque eles ainda não tinham compreendido as Escrituras. Da mesma forma, nós precisamos discernir espiritualmente. Nós precisamos de sensibilidade para também interpretarmos os sinais daquilo que o Senhor está fazendo, trazendo um renascimento de vida em todo o planeta Terra, todo o planeta Terra. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo restauradas. Nós cremos que Deus está aproximando de si homens que talvez antes não queriam ouvir falar nele, homens que talvez alguns meses atrás eram duros de coração, estão se voltando para Deus, estão clamando pelo socorro, pela misericórdia e pela presença de Deus. Sinais de renascimento de vida, mas é preciso percepção espiritual, discernimento para que nós enxerguemos isso. Concluindo, meus irmãos, essa história ela tem um final muito feliz, porque aquela mulher que começou chorosa, precipitada na sua maneira de enxergar, concluindo que pelo fato da pedra não estar no lugar, o corpo também não estaria lá, e não era por causa de outra coisa, senão terem subtraído, terem roubado o corpo do mestre. Diz o texto que João e Pedro, eles voltam para casa, mas Maria não, ela permanece ali, ao lado do túmulo, chorando. Enquanto Pedro e João, eles seguem e eles vão se trancar. A história, ela muda de cenário, quando Maria resolve examinar o túmulo e vê aqueles anjos assentados, e ela ouve o próprio Jesus chamar o seu nome, Maria. Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa maravilhosa é nós entendermos, como nos diz a palavra de Deus, que o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Maria é impactada quando ela ouve chamar o seu nome. O Senhor chama o seu nome.
isso impacta o seu coração. Se antes ela não reconhecia, se antes ela não acreditava, se antes ela não estava crédula de que Jesus estava ali, agora, diferentemente disso, Jesus está falando o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós temos ouvido o Senhor falar o nosso nome e dizer: meu servo, minha serva, não temas, eu estou contigo. Quantas vezes nessas últimas semanas temos ouvido isto? Meus queridos, na história da ressurreição, Maria foi a única mulher, a primeira mulher, melhor dizendo, a ver Jesus ressurreto. Isso não foi um privilégio para Pedro, nem muito menos para João, foi para Maria. Ela foi a privilegiada. No Evangelho de João, os discípulos nunca são chamados de apóstolos, exceto apenas uma vez, no capítulo 13, verso 16. E quando assim eles são nominados, o significado dessa palavra é mensageiros. João 13, 16. São chamados de mensageiros, enviados da parte de Deus com uma mensagem. E aí nós podemos entender que quando Maria ela é impactada pelo Senhor, ela recebe essa credencial de Jesus. Ela se torna uma mensageira que deveria reunir os discípulos e testemunhar das boas novas de que Jesus estava vivo e que voltaria para o Pai. É maravilhoso nós entendermos isso. Essa mulher, ela se torna, meus irmãos, uma marca desta mensagem que rompe o patriarcado, que rompe todos os parâmetros de gênero, que rompem todas as barreiras, todas as etnias, que rompem todos os parâmetros que poderia colocá-la como simplesmente coadjuvante. O Senhor coloca para ela uma missão. O Senhor diz para Maria: Maria, vai lá, comunica aos meus irmãos, comunica aos outros discípulos que eu estou vivo, leve essa mensagem, leve essa esperança, mostra que a vida está renascendo, eu estou vivo, eu estou aqui, diz isso para eles. Diz o texto que ela simplesmente, ela olha para Jesus e diz: meu Senhor, meu mestre, meu mestre. Ela sai e ela anuncia aos discípulos. E agora o choro se transforma em alegria, o choro se transforma em um testemunho autêntico, e ela afirma com todas as letras: eu vi o Senhor. Eu agora posso dizer que houve o renascimento da vida. Jesus está vivo, eu vi o Senhor. Meus queridos, talvez a tristeza, talvez o desespero, talvez tantas falsas notícias chegaram até você e chegaram até mim nesses dias. E talvez alguns desses sentimentos bateu a porta do nosso coração. Talvez em meio a ele houve também ansiedade, houve pressa, houve tensão, houve medo. Isso faz parte também da caminhada. Não pode nos dominar. Quem sabe em alguns momentos falta também discernimento. Quem sabe em alguns momentos falta equilíbrio para que nós possamos agir de conformidade com o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos respeito às autoridades constituídas. Nós devemos orar por estes que governam a nossa nação. Nós devemos entender que aquilo que é determinado, aquilo que é prescrito para uma nação, isso tem a ver com o bem da nação. Talvez em alguns momentos faltou-nos equilíbrio para a igreja do Senhor Jesus em discernir o tempo que nós estamos vivendo e o que nós devemos fazer. Pedro não teve também esse discernimento. Mas como eu vos disse, Maria, ela ressurge como portadora de uma mensagem que o renascimento da vida acabara de ser testemunhado. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E a minha oração é que Deus, Ele continue fazendo isso conosco. Que Deus tire toda a tristeza, todo o desespero, que nesta Páscoa não seja as conclusões precipitadas, as fake news, não seja a tensão, não seja a ansiedade, não seja a pressa, nem o temor,
nem muito menos a falta de discernimento, que ofusque o nosso olhar para o renascimento da vida no planeta Terra, para como Deus está cuidando desta nação, deste país, como Deus está cuidando da sua igreja, como Deus está olhando para cada um de nós e pela sua graça e misericórdia, Ele tem estendido sobre nós a sua proteção, mesmo sabendo que nós não merecemos. Nesta Páscoa, nós precisamos nos voltar para casa, mas não como João e Pedro fez, sem convicção, sem certeza. Eles voltaram para ficarem trancados, achando que a ameaça estava do lado de fora, quando o Mestre já havia ressuscitado. Maria, por sua vez, ela tinha uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Assim como ela, eu e você somos desafiados a levarmos esta mensagem, a mensagem do renascimento da vida. Que Deus, Ele fortaleça o nosso coração. Que Deus nos dê sempre discernimento para nós agirmos de conformidade com o seu querer, com a sua vontade. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, abençoe a sua família, abençoe a nossa nação, abençoe os profissionais que estão na linha de frente, esses que estão nas atividades essenciais desse país, e por que não dizer do mundo, porque certamente todos nós estamos vendo o Senhor fazer brotar o renascimento da vida. E Jesus, aquele que é o nosso Cordeiro Pascual, Ele que entregou a sua vida em meu lugar, em seu lugar, é a ressurreição dEle que nós agradecemos. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa ressurreição. Pai querido, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, porque Tu estás vivo. Eu te louvo e te agradeço, porque nós podemos dizer, Senhor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não há temor, não há angústia, não há medo, Senhor, porque o Senhor venceu a morte, e um dia nós haveremos de vencer também. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, de Te cultuarmos na beleza da Tua santidade. Entregamos a Ti as nossas vidas nesta Páscoa. Obrigado por Tua ressurreição. Obrigado pela Tua vida em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós vamos dar uma pausa neste culto. E eu queria, antes de nós louvarmos ao Senhor com este cântico, já chamar os irmãos para virem aqui à frente. Eu queria dizer que nós estaremos ao longo da semana buscando ao Senhor em oração. As mulheres no culto de oração na terça-feira pela manhã. Os homens estarão ainda essa semana também se reunindo, orando. Nós teremos na quinta-feira um momento de clamor, um momento de oração. Continuamos estudando a palavra do Senhor. Mas durante a missão e durante a semana nós temos o desafio de continuarmos estendendo a mão para aqueles que necessitam, aqueles que precisam de ajuda. E hoje nós já tivemos a conclusão das cestas que foram lançadas, o desafio das cestas. Nós já temos essas cestas para começarmos a distribuí-las amanhã. Eu agradeço a todos os irmãos e irmãs que cooperaram, que ajudaram. Que Deus os abençoe grandemente. Nós também queremos dizer a você que todas as ofertas missionárias, as ofertas alçadas, os dízimos, todos eles serão depositados na conta da igreja. Nós já temos projetado essa informação para os irmãos. E se houver condição de projetar, irmão, por favor, no slide, o irmão coloca para nós, por favor. E queremos, meus irmãos, continuar adorando, continuar servindo e continuar realizando a obra do Senhor. A igreja certamente ela não para, porque a igreja somos nós. A igreja não é o prédio, a igreja não é o espaço, a igreja são pessoas e ela está mais ativa, mais viva do que nunca. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos conduza ao longo dessa semana, debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção. Nós vamos louvar ao Senhor e vamos dizer isso a Ele nesta noite.
E em seguida nós estaremos orando. A Débora vai orar e eu estarei impetrando a bênção apostólica. Vamos louvar ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa para adorar o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado por esse culto. Receba a nossa adoração. Amém, Senhor. Louvores, Senhor. Receba tudo que nós fizemos aqui nesta noite. É tudo para ti, Senhor. Amém, Muito Jesus. obrigado por essa Páscoa, Senhor. Sabemos que as circunstâncias não favorecem muito, mas estamos aqui reunidos, Senhor. Amém, Jesus. Para o louvor do teu nome, que nós possamos sempre lembrar o real significado da Páscoa, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigada pelo teu sacrifício. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, que a comunhão, o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus seja com todos nós nessa noite e todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.